Olá, minhas lindas! Sou a Amy Made. Como vocês estão? É ótimo vê-las novamente. Hoje vamos fazer uma salada de atum, mas não apenas qualquer salada de atum. Vamos fazer a salada de atum do Matthew McConaughey. Você já ouviu falar sobre isso? Isso tem circulado na internet, mas Matthew McConaughey, em um podcast recente, exaltou suas habilidades em fazer salada de atum e listou uma série de ingredientes que ele coloca em sua salada de atum que parecem interessantes. Minha amiga Heather Martin me contou sobre isso e escreveu um texto engraçado. Vou colocar o link abaixo. Mas o que me surpreendeu é o tamanho da lista de ingredientes desta salada. Não é apenas atum e maionese. São várias outras coisas, incluindo wasabi, milho, ervilhas, jalapeno crocante, molho italiano, maionese e maçãs. Então a combinação de maçãs e maionese me faz pensar em uma salada Waldorf, que eu gosto bastante, que foi criada no Waldorf Astoria. Se você nunca experimentou essa salada, deveria experimentar. É uma salada de frango que é feita com frango picado, maionese, uvas, nozes e maçãs. Parece uma mistura estranha, inicialmente essa ideia de fruta e maionese e frango, mas é realmente muito deliciosa. Adoro muito, tenho que agradecer ao meu cunhado Eric que me apresentou. É sensacional. É uma ótima forma de aproveitar sobras de peru ou frango frio, mas hoje não faremos salada de frango. Vamos preparar a salada de atum do Matthew McConaughey. Aparentemente é uma delícia. Então, a principal razão pela qual faço todas essas receitas é porque eu realmente quero saber se é tão bom quanto dizem ou que diabos isso tem gosto. Frequentemente, as pessoas experimentam coisas em vídeos sem descrever o sabor. Eles apenas dizem, é bom ou não é tão bom. Eles não me dizem por quê ou qual é o gosto e isso me deixa louca. Mas isso é ótimo, porque então isso me dá um projeto, isso me dá algo para investigar. Então hoje estamos investigando a salada de atum do Matthew McConaughey, então vamos começar. Esta receita aparentemente simples tem uma lista de ingredientes bastante longa e ainda preciso preparar mais um. Contém cebolas vermelhas. Acontece que eu tenho um shallot, e é semelhante a uma cebola vermelha, mas é um pouco mais forte, mas é o que eu tenho. Exemplo clássico de usar o que você tem na despensa. Estes são bastante fortes, então usarei apenas um pouco. Matthew não dá quantidades exatas. Vou ver se consigo encontrar uma gravação do podcast para que você possa ouvir o que ele diz, porque ele tem uma voz tão reconhecível e um sotaque texano. Farei o meu melhor palpite sobre as quantidades dos ingredientes. Então, para a xalota, vou colocar cerca de 1 colher de sopa e vou picá-la bem fininha, porque como eu disse, é bastante forte. Eu até posso usar um pouco menos, apenas isso. Se estiver usando cebola roxa, pode usar um pouco mais. Isso é cerca de 1 colher de sopa. Deixe-me colocar aqui. Isso cheira muito bem. Então, quanto aos ingredientes frescos, temos aqui algumas maçãs picadas, provavelmente cerca de 1/4 de xícara, 1/3 de xícara. E então eu tenho algumas colheres de sopa de ervilhas congeladas, mesma quantidade de milho congelado, e então a xalota, que acabamos de picar, cerca de 1 colher de sopa cheia. Então esses são nossos ingredientes frescos. E então uma lata de atum que eu já escorri. Vamos fazer a salada, certo? Tem uma tigela bonita em que podemos fazer isso. Vou usar esta tigela. Esta é outra tigela retrô que encontrei na loja de segunda mão, onde adoro achar utensílios de cozinha. Dá para encontrar boas peças. Veja esta. Encontrei isso na loja de segunda mão também. Veja, não é ótimo? Uma antiga xícara de medição gravada. Sem tinta, né? Então nunca sairá, sabe o que eu quero dizer? Voltando a fazer nossa salada na nossa tigela, que está quase limpa. Vamos adicionar uma lata de atum? Certo, atum, boom. Maçãs. Para deixar isso bonito, vou apenas montá-lo ao lado assim. Vou despejar todos os meus ingredientes ao redor do perímetro para deixá-lo fofo. Ervilhas verdes. Esse é um dos ingredientes que acho questionável, ervilhas verdes. Não sou uma grande fã de ervilhas, mas acho que é um ingrediente bastante integral em coisas como samosas ou torta de frango. Geralmente tenho algumas no freezer, mas não são o meu vegetal favorito. Sabe o que quero dizer? Eu nunca quero só ervilhas com manteiga. Meu filho, porém, meu filho mais velho adora ervilhas. Ervilhas congeladas. Elas também ficam ótimas em miojo.
Então é uma imagem bonita, certo? Muitos ingredientes. Ah, picles de endro também. Acredito que ele menciona picles de endro, que são pequenos picles. Eu tenho batatas fritas de picles de endro. É isso que eu vou usar. Você quer aquele sabor picante de picles, certo? Para mim, isso é semelhante ao relish doce. Então, o relish doce, minha mãe costumava usar isso na salada de atum dela quando eu era criança. Um pouco de relish doce também é, na minha opinião, um ingrediente integral no molho de tartar. Um pouco de relish. Tudo bem, então isso é aproximadamente uma quantidade igual. Isso equivale a cerca de 1 a 2 colheres de sopa. Aqui está o picles. Agora vamos fazer nosso molho. Vou começar com um pouco de suco de limão fresco e adicionar o suco. De 1/4 de um limão, meio limão. Vamos ver. Então, o suco de meio limão, isso dá cerca de 1 colher de sopa. Tire minhas sementes daí. E então um pouco mais de acidez com um pouco de vinagre de vinho tinto, um colher de chá. E Matthew McConaughey diz que usa um pouco de molho italiano, então este vai ser o meu molho italiano. Vou adicionar uma quantidade igual de óleo neutro, 1 colher de chá e alguns temperos italianos a isso. 1/4 de colher de chá. Então eu estou... vou adicionar um pouco de wasabi, bom e velho wasabi. Este não é o verdadeiro wasabi, a propósito. É feito de raiz forte e tem corante alimentar. Mas vou adicionar uma boa quantidade. Diria que é cerca de 1 colher de chá de wasabi. E depois vamos adicionar um pouco de maionese para deixar cremoso. Duas colheres de sopa para começar e um pouco de pimenta preta moída na hora. Matthew sugere o uso de agave, mas eu vou usar mel das minhas abelhas, e isso é cerca de meia colher de chá. 1/4 de colher de chá, farei a gosto. Vamos provar primeiro, e se precisar adoçar mais, adicionarei. Agora usarei um pequeno batedor para misturar. Então tem todos os ingredientes de um delicioso molho, né? Temos ácido, temos gordura, sal, tempero, um pouco de especiaria com wasabi. Certo, bata isso. Parece molho ranch, mas não vai ter gosto de ranch. Vamos provar e ver como é. Estou curiosa para ver o efeito do wasabi. Vamos lá. Itadakimasu. Eu gosto disso. Um pouco doce. Então é meio parecido com um molho de leite batido, apenas um pouco doce. Mas o wasabi está definitivamente presente. Não é como defumado ou forte no nariz ou poderoso, apenas uma pequena mordida de raiz forte. Definitivamente tem um toque ácido por causa tanto do vinagre quanto do suco de limão. Excelente. Muito bom. Então, antes de adicionar o molho à salada, quero provar um ingrediente que nunca ouvi falar ou provei antes. Já experimentou jalapenos crocantes? Estes estavam no supermercado, bem ao lado das cebolas francesas. Aquelas cebolas crocantes que você coloca no cassoulet de vagem. Estes estavam bem ali. Nunca ouvi falar deles antes, mas aparentemente são populares no Texas. Como é que eu nunca soube disso? Ok, vamos ver. Nossa, eles têm um cheiro ótimo. Estou super animada. Olha só. Olha isso. Então eles são batatas fritas? Parecem batatas fritas onduladas, mas acredito que seja jalapeno e estão cobertas com algum tipo de cobertura e são crocantes? Uau! Perfeitas para adicionar a saladas, sopas, batatas, hambúrgueres, bifes, para dar um sabor extra. Tudo bem, vamos experimentar isso. Sim. Então, antes de tudo, elas são agradáveis e crocantes, né? Tem uma espessura que é mais semelhante a uma bolacha em termos de espessura. E crocância? É um tipo de crocância mais densa, não tão crocante quanto batata frita. Tem um pouco de calor, mas um sabor de pimenta agradável. Esse estava picante. Mas não tão ruim. Eles são meio que uma mistura de batata frita e biscoito em termos de crocância. Eles têm um leve gosto de óleo.
doce e salgado. E com sabor de jalapeno. Ótimo. Eu gosto deles. Eles têm um pouco de gosto de óleo, no entanto. Um pouco gordurosos. Mas isso e isso. Ah, sim, tudo bem. Jalapenos crocantes, nunca comi. Último passo. Vamos adicionar nosso molho a isso. Nossa salada. E isso é tudo. Agora misture todos os ingredientes: milho, ervilhas, maçã crocante, chalotas e atum. Desfie o atum. Se estou fazendo uma salada Waldorf, geralmente uso uma maçã Granny Smith. Gosto de como são azedas, mas realmente gosto de como são crocantes, e é isso que eu teria usado nisso. Mas eu tinha metade de uma Honey Crisp do meu café da manhã, então adicionei isso em vez disso. E as Honey Crisp, como o nome sugere, são crocantes, mas são um pouco doces, mas eu gosto da escolha em termos da coloração. Isso adiciona um pouco de vermelho da pele da Honey Crisp, então é muito bonito. Ok, agora vou adicionar meus jalapenos crocantes. Vou adicionar cerca de 1/4 de xícara desses na mistura. Isso vai adicionar uma boa crocância. Lembra um pouco flocos de farelo? Parece que adicionei cereal à minha salada. Tudo bem, aí está. Matthew McConaughey. Salada de atum? Ou salada de atum? Salada de atum do Matthew McConaughey. Vamos experimentar essa salada, pessoal? Parece uma salada desse tipo de natureza. Sempre fico um pouco desconfiada delas, para ser honesta. Saladas com maionese, você sabe, questões de segurança alimentar. Eu não sei. Talvez eu tenha sido traumatizada no passado. Vou parar. Certo. Então vamos provar isso. Deixe-me usar uma dessas bolachas. Eu amo essas. Elas são super finas. Acredito que a Waza as produz. Elas vêm em gergelim e alecrim. Elas são adoráveis e ótimas com queijo ou molhos. Tudo bem, tentando pegar um pouco de tudo. Um pouco de maçã, um pouco de ervilha e milho. Vamos experimentar nossa salada de atum. Itadakimasu. Yo, totalmente à altura do hype. Muito bom. Matheus. Muito saboroso, bem diferente da salada de atum tradicional. Na minha opinião, é mais semelhante a uma salada Waldorf em termos de todas as adições ao atum. Transforma-se em algo mais. Não é apenas o que você tem em um sanduíche de atum, por exemplo. Você tem muita textura acontecendo. Adoro a adição das maçãs porque dá um ótimo crocante. O shallot também, mas o shallot dá um ótimo sabor sulfuroso. E então você tem as ervilhas e o milho ali, que também adicionam outra camada de textura, uma espécie de mordida vegetal legal. Mas eu acho que a melhor parte desta salada é o molho. O wasabi funciona tão bem e complementa o tipo de calor dos jalapenos tão bem. O wasabi não é forte o suficiente para causar aquela explosão facial. Ele apenas tem esse sabor realmente adorável de raiz forte e você sente um pouco do calor da crocância do jalapeno. Estava tão bom. Uhum. Eu realmente gosto disso. Há algo sobre isso, talvez devido à minha apresentação deliberada, que parece um retorno ao passado. Parece muito retrô, anos 50, anos 60, talvez apenas o estilo de salada me lembre, de saladas ambrosia ou saladas de bolacha. Já viu essa receita? Segue o link para a salada de tomate com bolacha que fiz. Nossa, uma delícia! Feito com bolachas salgadas, trituradas, tomates e maionese. Tão deliciosamente bom. Isso me lembra de como você poderia ter um grande prato cheio de variedades de biscoitos e apenas saborear. Tão gostoso. Ótimo. Outra razão pela qual isso funciona tão bem é que você tem muitos sabores fortes que reforçam e complementam o sabor intenso do atum. Você tem o wasabi, que é forte, mas que se suaviza com a maionese. Você tem a acidez do vinagre.
Você tem um pouco de salmoura de picles, Andrew, e tempero italiano para animar tudo. E funciona tão bem, estou tão impressionada. Adoro isso. Funciona tanto na textura quanto no sabor. Eu definitivamente faria de novo. Obrigada, Matthew, por compartilhar sua receita de salada de atum. E por me apresentar aqueles crocantes de jalapeno. Aí está, meus amores, a salada de atum do Matthew McConaughey. Super recomendo. Muito fácil de fazer. E provavelmente você já tem todos os ingredientes em casa, exceto o crocante de jalapeno, dependendo da sua região. Então, meus amores, muito obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos. Siga-me nas redes sociais. Curta este vídeo, inscreva-se e nos veremos no próximo. Tchau, cuide-se. Adeus. Adivinha o que eu vou almoçar? Ho, 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 ho.